Muito fácil mesmo é refutar a tentativa de alguns teístas tentarem Me desculpe desconstruir o antecipadamente se eu estiver paradoxo errado em da relação com o pedra, pedido do porque vídeo. de Mas maneira você realmente quer simples usar e da lógica básica. pra explicar? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais uma coisa dessa. Eu não suporto mais. Saudações internet, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Mais um vídeo do canal, mais uma vez aqui no cenário do Gustavo. Entra aí no canal dele, ele fala muito sobre fotografia, sobre viagens e outros assuntos interessantes também. Entra lá, o canal tá na descrição, todas as informações bonitinhas. Hoje eu vou responder aqui alguns ateus que fizeram questionamentos no último vídeo que eu falei sobre ateísmo, que foi o vídeo refutando o paradoxo da pedra. Por favor, vá lá e dá uma olhada nesse vídeo antes. Não. Eu vim aqui refutar o argumento que eles acham que estão refutando o que eu falei. Não tiveram muitas respostas, graças a Deus que a gente não faz um vídeo muito grande. Foram só três respostas, mas eles basicamente falaram a mesma coisa, parece a mesma dúvida, e aí eu vou já refutar aqui os três, beleza? Tá na hora do pau! Me desculpe antecipadamente se eu estiver errado em relação com o entendido do vídeo, mas você realmente quer usar da lógica para explicar a existência de Deus? Primeiro ele me questiona, né? Porque, você quer realmente utilizar a lógica para explicar Deus? Se a lógica, como eu argumentei no vídeo, ela é um atributo divino, ou seja, ela é uma emanação da própria existência de Deus. Deus existe, logo a lógica também existe, porque a lógica é uma emanação dele. É natural que seja possível utilizar uma característica de Deus para poder explicar um aspecto de Deus. Eu não estou utilizando a lógica para explicar Deus como se a lógica fosse uma coisa separada de Deus. A lógica existe porque Deus existe. A lógica existe porque ela é um atributo dele. Esse ateu aqui, ele não entendeu. A partir do momento que você diz que a sua onipotência se limita à lógica estabelecida no universo, como o seu exemplo de 2 mais 2 igual a 99, o que é ilógico, você também nega a possibilidade de realmente ter ocorrido diversos feitos transcritos na Bíblia. Água em vinho, multiplicar animais, objetos, alimento no geral, abrir o mar ao meio, animais falantes, criar um ser carnal e extremamente complexo a partir do barro como sua única matéria-prima, dentre vários outros. Depois ele questiona um pouco sobre os milagres. Você tá falando usando lógica aí, mas Deus foi lá e mudou água em vinho, fez isso, fez aquilo, abriu o mar. Você novamente não entendeu. Esse é um problema do ateísmo moderno, tá? Que tem muito pouca bagagem de filosofia e aí não consegue entender muito essa questão. A gente tem que separar muito bem o que é ilógico do que é não natural, sobrenatural, além do natural. Tem como você já... Uma coisa ilógica são coisas que têm preposições, ou seja, características que são auto-excludentes. Um solteiro casado é uma coisa ilógica, porque para você ser solteiro, você não pode estar casado, e para você estar casado, você não pode estar solteiro. Isso é uma coisa ilógica, não é uma questão de é antinatural, não. É impossível existir. Nem Deus pode fazer uma coisa dessa. Aí, como eu já expliquei no vídeo lá, mas Deus está limitado com a lógica? Não, porque a lógica vem de Deus. Então, o solteiro casado não existe porque Deus existe. Porque Deus impõe essa regra de que um solteiro casado não existe. Enfim, vamos lá. Um milagre, uma coisa sobrenatural, não necessariamente ela vai ser antilógica, e lógica. Se na Bíblia tivesse escrito que Deus criou um solteiro casado, a gente poderia até realmente criticar. Mas não tá, ok? Criar água, transformar água em vinho, não é necessariamente uma coisa ilógica. A gente pode dizer que é impossível naturalmente que água se transforme em vinho. O curso natural da natureza é que isso não aconteça. Milagres não são intrinsecamente lógicos, como solteiros casados ou somas anti-aritméticas. Afirmar que milagres são impossíveis logicamente é uma posição naturalista que não crê que haja uma sobrenatureza no universo. O que é geralmente quebrado em um milagre é a previsão humana sobre um evento, que é um problema epistemológico. Flecha disparada no deserto supõe-se que caia na areia, mas um camelo passa bem na hora e é atingido por ela. A lei da inércia e da gravitação não foram quebradas, mas um novo evento interferiu na explicação geral. A improbabilidade do camelo pode ser mensurável cientificamente, mas o milagre, que por definição possui origem sobrenatural, não. Podem existir uma série de mecanismos que Deus desempenhe para que o curso de um evento mude segundo sua vontade, fazendo com que a lógica que emana dele mesmo não entre em contradição.
Outro fator importante é que, se existe um ser que é arquiteto do universo, sua visão epistemológica da realidade é muito mais profunda e abrangente do que os limites do conhecimento e da descrição humana. Se milagres existem e foram causados por este ser, desde a fundação do mundo, o universo possui as brechas necessárias para que seu poder soberano se manifeste sem problemas. Se você constrói uma casa e coloca uma porta secreta, ela ainda funcionará, mesmo se todas as visitas a desconhecerem por completo. Parabéns, parabéns, parabéns. Claro que entidade divina, pois só já não combina. Se você diz que Deus é onipotente e só faz coisas lógicas, você está limitando o seu Deus, sendo que a própria ideia de Deus é fazer coisas ilógicas, por exemplo, andar sobre as águas, transformar água em vinho e por aí vai. E segundo a definição encontrada no dicionário, meu Deus do céu, para onipotência é simplesmente poder absoluto e ilimitado. Então, nesse caso, se seu Deus só faz coisas lógicas, ele é limitado. Então ele não é onipotente. Muito bom, muito show. E lógico, ele evoca o dicionário como se o dicionário me botasse medo. Meu Deus, olha só, no dicionário em português, isso quer dizer, olha só, nossa discussão é muito maior do que o dicionário, tá? Ela passa muito, ela é muito maior, ela está muito além do que um dicionário em português, Aurélio, ok? Essa discussão existe desde que o latim era uma língua falada pelas pessoas. Então, assim, você tem que observar a lógica e a conceituação lógica a partir das pessoas que criaram esse verbete, essa palavra, para poder colocar aí, né, o conceito mais exato da lógica que eu estou querendo dizer. Não adianta você pegar lá o dicionário Aurélio, folhear e falar, olha só, a lógica do dicionário Aurélio está escrita aqui, então tudo que você falou está errado. Okay? O importante é você pegar a lógica que eu falei, segundo o contexto dos pensadores que eu me baseei, como Tomás de Aquino, e aí você faz a análise baseado na definição que eu dei, e não cria uma outra definição, bom? Muito fácil mesmo é refutar a tentativa de alguns teístas tentarem desconstruir o paradoxo da pedra, que, de maneira simples e fenomenal, demonstra que a onipotência atribuída a alguns deuses é ilógica por definição. Nas passagens da Bíblia que falam sobre a onipotência de Deus, sempre é se reportando ao poder dele de fazer coisas impossíveis. Onipotência é exatamente isso, a capacidade ilimitada, não havendo uma ressalva sequer limitando o mundo real ou das possibilidades. Essa ressalva não passou de uma invenção de filósofos cristãos da Idade Média. Patrística e escolástica buscavam conciliar fé e razão, para tentar tirar a pedra no sapato dos teístas que o paradoxo da pedra sempre foi. Tudo elucubrações sem sentido. A maior prova disso é que os próprios milagres narrados na Bíblia vão de encontro a tudo o que é lógico. Gravidez de virgem, ser humano andar sobre água, água transformada em vinho, serpente, burros falantes de ressurreição. Bom, o segundo cara, acho que, enfim, tava se achando muito, né? Aí foi lá, escreveu um monte de coisa. Meu Deus, vai refutar esse cristão Zeco, crentelho. Cara, primeiramente que eu quero que você me mostre onde na Bíblia diz, aí você está falando que Deus faz coisas impossíveis logicamente. Gostaria que você me provasse isso. Infelizmente você não vai conseguir, porque você não está na Bíblia em lugar nenhum. Até porque é muito improvável que o autor bíblico estivesse pensando em uma filosofia aristotélica, uma filosofia medieval. Muito difícil isso acontecer, ok? Então, quando eles estavam falando que Deus faz coisas impossíveis, que Deus é o Deus do impossível, eles estavam falando do impossível a partir da mentalidade deles, da perspectiva deles. Então, para um cara que vive numa fazendazinha, cuidando de ovelha, e vê Deus abrindo o mar, ele diz, isso é impossível. Mas ele não está falando de impossível lógico, ele está falando de impossível porque isso ocorre totalmente contra o curso natural. Então, ele não está falando de, meu Deus, logicamente Deus fez uma coisa impossível, criou um solteiro casado. Não, não é isso. Ele está falando, olha, eu nunca vi isso, eu nunca vi abrir o mar, eu nunca vi a água virar vinho, isso é uma coisa impossível. De fato é impossível naturalmente, mas entendeu a questão? Então não coloca na Bíblia um conceito totalmente posterior, senão você vai estar cometendo um anacronismo e não está falando nada, tá? Tá achando que está refutando, mas não está refutando nada. Então, vem alguns crentes querendo invalidar o paradoxo da pedra usando de argumentos racionais.
lógica, sendo que a religião é intrinsecamente uma questão de fé que, embora tente muitas vezes conciliar-se com a razão, em algum momento acaba por querer se sobrepor a ela. No fim das contas, fé e razão, que é ciência, são inconciliáveis mesmo, mas é importante que se ressalte que o paradoxo não é uma prova de que deuses não existem, e sim que não podem ser onipotentes usando critérios lógicos. Os deuses podem ser como os dos gregos e romanos antigos, que possuíam virtudes, defeitos e limitações. Embora eu não acredite que nem esse tipo exista de fato. Aí ele fala, isso tudo é uma questão de fé. Novamente, um ateu querendo colocar que é uma questão de fé. A definição do ateu do que significa fé já é diferente da nossa. Então ele já não está pensando na mesma fé que nós. Ele pensa que fé é uma crença irracional. Para ele é isso, tá? É uma questão de fé. Ai meu Deus, uma crença sem evidências. Primeiramente, você não pode provar que é isso. Segundo, que eu consigo evidenciar através da filosofia que Deus existe, que Deus é provável. E não é apenas uma questão de fé, eu posso mostrar com a razão, como eu fiz no vídeo, e você não entendeu. Uma coisa não refuta nada, cara. É um paradoxo errado, tá errado, e acabou, velho. Não tem muito o que dizer. Enfim, quais são as minhas considerações finais? Ateu precisa estudar filosofia urgentemente. Para de ser ateu quando começar a estudar isso. Porque se perdem, tá? Se perdem em Richard Dawkins, se perdem em Christopher Hitchens e ficam nisso e não saem disso nunca, entendeu? Evolui, gente, sabe? Leia um livro de filosofia, pega uma Suma Teológica de Tomás de Aquino da vida aí, dá uma lida, ok? Para você poder estruturar melhor o seu pensamento, para você entender um pouco mais. Entendeu? Se inscreva no canal, curta aí, compartilhe para o máximo de pessoas, isso ajuda muito na divulgação, me ajuda a melhorar o conteúdo para vocês a cada dia. É isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tchau, tchau.